Olá pessoal, bem-vindos ao Roda Liso da Oficina da NET. Chegou a vez de testarmos um dos mais emblemáticos telefones comercializados aqui no Brasil, o Moto G7 Plus, versão mais completa do aparelho mais vendido da Motorola. Agora no Roda Liso, além dos tradicionais testes de games, vamos também trazer junto o relatório de benchmark. Assim você consegue comparar os resultados de games com os benchmarks e também comparar com outros smartphones. Bem, a lista de jogos que a gente vai testar é Asphalt 8, o Free Fire, o PES 2019, o PUBG e o Subway Surfer. A pedidos, escolhemos jogos extras como Ark, Gangstar 4 e o Mortal Kombat X, ou Mortal Kombat X, como vocês preferirem. Lembrando que pelo Instagram, @OficinaDaNetOficial, divulgamos qual smartphone está em testes aqui no Roda Liso e você pode indicar o Game Bônus por lá. O Moto G7 Plus chega equipado com o processador Snapdragon 636, ele é octa-core com 1.8 GHz de clock, 4 GB de memória e 64 de armazenamento interno. A bateria é de 3.000 mAh e ele roda Android 9.0, o também chamado Android Pie. E se inscreve no nosso canal para ver mais vídeos de testes de jogos e performance em smartphones. Esse conteúdo, lembrando que ele é exclusivo aqui do nosso canal, então deixa um like para que mais pessoas interessadas em comprar o Moto G7 Plus possam ver o desempenho dele nos jogos. Sem mais delongas, vamos aos relatórios. O primeiro game analisado foi o Asphalt 8. O Moto G7 Plus manteve os 30 frames com uma estabilidade de 93%. Ele consumiu em bateria, durante o nosso teste, 620 mAh. Isso significa que no G7 Plus você terá aproximadamente 4 horas e 50 minutos de autonomia até que ele termine com a bateria. E nesse período ele usou de média de processador 8.5% e 589 MB de memória. Baixou 8 e fez upload de 1.8 MB. O Asphalt 8 roda liso no Moto G7 Plus e você pode jogar com os gráficos no máximo durante 5 horas até que o game acabe com a bateria. O segundo game analisado foi o Free Fire. Ele rodou a 58 frames, mantendo média de 96% de estabilidade, usando em média 17% de processador e 673 MB de memória. Foram baixados 1.4 MB e feito upload de 1 MB. A autonomia dele é de 3 horas e 30 minutos, tendo consumido em média 851 mAh. Free Fire roda liso no Moto G7 Plus. Não rodou cravado nos 60 frames, mas durante as partidas não encontramos os travamentos que pudessem perder batalhas. Foi considerado o gráfico e a taxa de quadros no máximo, assim como nos outros testes. O Moto G7 Plus manteve 30 frames com estabilidade de 96% no PES 2019. Ele usou em média 19% de processador e apenas 615 MB de memória. Durante o nosso teste foi baixado 1 MB e feito também o upload de 1 MB. Ele consumiu 856 mAh de bateria, o que resultou numa autonomia de 3 horas e meia. Sim, PES 2019 roda liso no Moto G7 Plus e você poderá jogar por 3 horas e meia. O quarto jogo analisado foi o PUBG. O processador teve uso em média de 18% e memória de 758. Durante nossos testes ele baixou 1.3 MB e fez o upload de 1. Rodou com 45 frames e estabilidade de 94% com os gráficos no mínimo e taxa de quadro alta. A autonomia da bateria é de 4 horas e 10 minutos e o consumo médio foi de 720 mAh. PUBG roda no Moto G7 Plus com qualidade gráfica no mínimo. A resolução do game foi configurada para Full HD, que é o nosso padrão em testes. Ele consegue colocar gráficos apenas no balanceado, que é a segunda opção de 5. Nessa, o game ficou perdendo muitos frames e rodou em média de 30 com estabilidade de 70%. Portanto, é ruim jogar em qualidade maior que a mínima. O último game da lista é o Subway Surfer. Durante o nosso teste ele usou 21% de processador, consumiu 340 MB de memória, baixou e fez upload de 10K. Rodou a 60 frames com estabilidade de 99%, usando em média 641 mAh de bateria, o que resultou numa autonomia de 4 horas e 35 minutos. Subway Surf rodou liso no Moto G7 Plus e será possível jogar por 4 horas e meia. O primeiro
jogo bônus é o Ark Survival Evolved. Ele foi pedido em nosso Instagram. Durante o nosso teste, ele usou 14% de processador, consumiu 898 MB de memória, baixou 4K e fez upload de 10. Rodou a 29 frames com estabilidade de 80% e usou 770 mAh de bateria, autonomia de 3 horas e 50 minutos. O Ark ele roda no Moto G7 Plus, não tem uma fluidez considerada boa, mas você poderá jogar tranquilamente. O segundo jogo bônus é o Gangstar 4. Ele usou 9% de processador, consumiu 525 MB de memória, baixou 240K e fez upload de 160. Ele rodou com 29 frames e estabilidade de 94%, usando os 512 mAh de bateria, que dá numa autonomia de 4 horas e 55 minutos. Ele rodou no G7 Plus e teve poucas quedas de frame. O jogo foi configurado para rodar com os gráficos no mínimo. O último jogo bônus é o Mortal Kombat X ou X. Ele usou 10% de processador e consumiu 389 MB de memória, baixou 1.2 MB e fez upload de 140K. Rodou com 59 frames, estabilidade de 85% e usou 616 mAh de bateria, autonomia de 4 horas e 50 minutos. Mortal Kombat X roda no Moto G7 Plus, só não foi classificado como liso pois a estabilidade foi comprometida. O jogo foi configurado para rodar com os gráficos no mínimo. No veredito do Roda Liso no Moto G7 Plus, podemos afirmar que o smartphone rodou todos os games. Não sofreu com aquecimento e podemos notar que na maioria dos games ele usou mais bateria que alguns concorrentes próximos, como o próprio Moto X4. E como mencionado no início do vídeo, vamos trazer aqui os relatórios de performance em benchmarks para você comparar com alguns concorrentes. O G7 Plus teve um desempenho similar ao Z3 Play, o A8 da Samsung, o Mi A2 da Xiaomi, mas perdeu nos testes do GFX, é um app que trabalha mais na parte gráfica. Pelos números que você está vendo na tela, ele ficou próximo ao Motorola One, e não é para menos. O Motorola One com 625, o Snapdragon, tem um processador muito similar. O processador do G7 Plus conta com recursos mais aprimorados na parte de inteligência artificial, senão ele seria praticamente o mesmo hardware. Em resumo, sim, o Moto G7 Plus roda os games. A qualidade gráfica precisa ser setada para o mínimo, assim você terá uma fluidez razoável para conseguir rodar bem os games. E aí, gostou do nosso teste de games no Moto G7 Plus? Peço que deixe um like no vídeo para que mais pessoas em busca do G7 Plus possam assistir. E te inscreve no canal também e em nosso Instagram @oficinadanet_oficial para ver mais testes como o Roda Liso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você entrou numa área perigosa.